Este programa tem o apoio cultural de Ecopower Descalvado. Reduza sua conta de luz com energia solar. Rua Coronel Rafael Tobias 701, telefone 19 99865 0352. Total Revestimentos Industriais. Sua indústria merece um super revestimento. Telefone 19 99735 1628. Site totalrevestimentos.com.br. Ravazzi Engenharia. Obras residenciais, comerciais, industriais e projetos especiais. Telefones 19 3583 1567, 19 99980 3495 e 19 99714 1598. ISEP, Escritório de Contabilidade, Assistência Fiscal, Trabalhista e Contábil. Rua Orderigo Gabriele 750, telefones 3583 1264 e 19 3583 5005. E-mail isep@terra.com.br. Galera Supermercados, aqui a economia real o ano inteiro. Rua Bezerra Paz 622 Centro. Telefone 19 99689 7070. Beer Point, o melhor happy hour da cidade e almoço de segunda a sexta das 11h30 às 13 horas. Rua 13 de Maio 341. Telefone 19 99275 4368. Grupo Mariano, assistência e orientação familiar 24 horas. Em Descalvado, Rua Maria Graça 395 e os telefones 3583 1647 e 19 99680 1741 e 19 99608 3218. Transportador Alvorada e Alvorada Cavacos, rodovia SP 215 km 112, telefone 19 3583 5259. José Carlos Pulice Júnior Contabilidade, tradição desde 1967 em Descalvado. Rua Maria Graça 759 e o telefone 19 3583 1022. Reciclaton, terraplanagem, demolição e construção. Rua Coronel Manuel Leme 1411, telefones 3583 1567 e 19 99980 3495. E-mail contato@reciclaton.com.br. Nordem Plano de Saúde, o plano presente, planejamento de saúde para todos os momentos. Em Descalvado, Rua Bezerra Paz 884 no centro. Saiba mais em nordem.com. Ranchão Sertanejo, desde 1998. Um espaço para você e sua família. Restaurante, clube de tiro, provas equestres. Os contatos com a Lara 16 99795 2104, com a Li 19 99604 5683, com o NOR 19 99782 8541 e com o Ricardo com 16 99755 2104. Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar.
Olá, amigos do podcast A Voz da Cidade, amigos ouvintes da nossa querida Estilo FM e amigos internautas que nos acompanham semanalmente aqui pelas redes sociais do grupo Folha de Descalvado e Descalvado News, pelo Facebook e pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa hoje com participação especial e também informações aí que vão mexer com o servidor municipal. Edu, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, Marinho? Tudo em ordem, graças a Deus. Olá, as pessoas que nos acompanham aqui no podcast A Voz da Cidade, boa sexta-feira. O programa hoje vai ser interessante, com uma entrevista importante aqui pra gente, nos assuntos que movimentaram a semana, que a gente vai comentar com vocês. É isso aí. Antes de começar, Du, aquele tradicional abraço para os nossos amigos. E esse final de semana, né, esse programa aqui, dedicado especialmente, até por conta do nosso entrevistado daqui a pouquinho, aos motoristas descalvadenses, em razão de que hoje, né, dia 25 de julho, é dia de São Cristóvão, e no domingo aí nós teremos a tradicional missa, né, em louvor a São Cristóvão e em homenagem aos motoristas. E a procissão e os caminhoneiros, logo, né? Em seguida a procissão. Então a gente que gostaria de deixar aí um abraço a todos os motoristas descalvados, motoristas autônomos, que não são poucos, né? São bastante gente que trabalha nessa área, mas também estender um abraço a alguns motoristas, não vamos conseguir falar todos aí, mas os que representam aí bem a nossa cidade e levam essa profissão tão bonita, né? E tão importante para o desenvolvimento do país. Então nós queremos mandar um abraço pro pessoal lá, para os motoristas do Expresso Descalvado, da transportadora Piselli, quem mais, Du? Você lembra? Guélero. Da transportadora Guélero. Transportadora Alvorada, nosso apoiador. Transportadora Alvorada, nosso apoiador, tá sempre com a gente aqui. Isso aí. E as demais empresas aí, que, desculpem se a gente não lembrar de todos, que fazem o transporte dos nossos produtos de descalvado para fora e de fora para cá. É isso aí. Ô Du, eu queria dar um recadinho também. Posso mandar só mais um abraço? Lógico. Até quero mandar um abraço pro Sérgio Alves, até porque esse ano a homenagem lá no baile do Acalanto e a procissão é sempre lembrada do seu pai, Luiz Carlos Alves. Então, em nome do Sérgio, quero mandar um abraço aqui para todos os motoristas, mas em especial para você hoje. Muito bem, pro Sérgio, para toda a família, né? Isso aí. O seu Luiz Carlos Alves, que era um símbolo aí dessa procissão, dessa tradição da procissão dos motoristas. É um marco da festa de São Cristóvão. É um marco. Um abraço, Sérgio, um abraço a toda a família aí, gente muito querida por todos nós. Isso aí. Então tá bom. Ô Du, eu queria falar para todo mundo aí que está nos ouvindo pela Estilo e também para os internautas sobre a proximidade, o início da quermesse lá da igreja da comunidade de São Benedito. Tradicional festa nossa, hein? Muito bom. Então, Du, a festa tem início aí no próximo dia 31 de julho e se estende até o dia 3 de agosto. A parte religiosa, no dia 31, né, que é quinta-feira, e na sexta, dia 1º, Santa Missa às 19h30. No dia 2, no sábado, Santa Missa às 17 horas e no domingo, Missa Campal também às 17 horas. Já na parte social, no dia 2, no sábado, a partir das 13h30, ação entre amigos lá na Praça de São Benedito. Os prêmios primeiro lugar R$1.000, segundo R$600 e o terceiro R$300. O valor da cartela é R$10. Então fica o convite aí para toda a comunidade participar dessa ação entre amigos. E entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, a quermesse acontece com música ao vivo, as barracas com doce, churros, cachorro-quente, pastel, batata do Zeca, vinho quente, quentão, caldo, suco, espeto e muito mais. E é claro, o brinquedo lá do Palomar para animar para a criançada, né? E o saco surpresa. E também a primeira feijoada de São Benedito. Olha aí, no dia 10, no domingo às 11h30, na sede paroquial aqui embaixo, né, no centro, o valor de R$50 e criança até 9 anos não paga. O brinde é o prato e o talher para levar para casa. Então fica aí, tudo isso em prol da reforma da Igreja Matriz Nossa Senhora do Belém. Fica o convite para todo mundo aí da comunidade nossa para participar de um evento tradicionalíssimo também. Legal, esse bingo aí é legal, Marinho, no passado eu fui. É mesmo? É divertido. Que legal, eu nunca participei, mas vou tentar ir lá esse ano. Divertido. Muito bom. Muito bom. Deixa eu lembrar aqui então o telefone para os nossos ouvintes, nossos amigos aqui do Folha de Descalvado, Descalvado News e A Voz
Voz da Cidade. Telefone para contato é 19 999 18 0809 para sugestões, contatos, reclamações e também para requisitar sua assinatura do jornal para receber em casa a folha de descalvado. 19 999 18 0809. Lembrando que hoje, Du, também Folha de Descalvado já nas ruas, né? Mais uma edição do jornal Folha de Descalvado. Informações aí no assunto que já a gente vai abordar também, que interessa principalmente aos servidores municipais, mas também tem ali uma história contada pelo nosso convidado daqui a pouquinho aqui também, sobre a procissão, né? A história de São Cristóvão e a procissão também dos motoristas, e também, Du, uma participação minha e sua num evento ali, não sei se não podemos chamar de evento, mas uma participação ali com as meninas do ginásio escola, né? Uma satisfação para nós dois estarmos ali naquele momento ali. Foi uma alegria. É isso aí. Foi uma alegria, isso aí. Bom, vamos então à entrevista, Vaninho, nosso convidado especial agora, e a gente retorna depois dessa entrevista. É isso aí, Du. Estamos aqui então com uma presença muito mais do que especial hoje, a presença do Padre Cássio, né, o pároco da paróquia de São Sebastião, que veio aqui contar um pouquinho da história, né, da procissão de São Cristóvão aqui na nossa cidade, e também fazer o convite para a população para participar do evento que vai acontecer nesse domingo, tanto da parte religiosa quanto da parte social. Padre Cássio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast A Voz da Cidade. É um prazer enorme estar aqui, contar com a sua presença aqui. Eu que já conheço o senhor lá pelo trabalho na paróquia de São Sebastião, né? Sou frequentador da paróquia e sou muito fã do senhor, confesso aqui publicamente. Então, por isso, um prazer enorme estar recebendo aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mário, pelo convite. Com alegria que a gente aceitou, e é sempre bom explicar, né? É sempre bom esclarecer, é sempre bom partilhar também, né? Nesses momentos aqui sobre a tradição, né? Que tem aqui em Descalvado de São Cristóvão, né? O povo muito católico. No último censo, Descalvado é a cidade mais católica da diocese de Limeira. Não sabia disso. 69 ponto alguma coisa por cento. Nós publicamos essa reportagem no Descalvado News e na Folha Descalvado, isso mesmo. Isso, então Descalvado é a cidade mais católica. Então, uma alegria estar aqui hoje para falar de São Cristóvão, né? Tradição aqui na cidade, a procissão dos motoristas, dos caminhões, para que eles fiquem sabendo, né, do que vai acontecer. Então, que vai ser muito importante, e é muito importante, né? A fé, né? A fé, todo mundo tem fé, todo mundo crê. Alguns creem em algumas coisas, outros creem em outras. Então, para a nossa fé, São Cristóvão é muito, muito importante. Então, uma alegria estar aqui hoje com vocês, partilhando um pouco. Muito bom. Padre, então a gente poderia começar a falar um pouquinho da história de São Cristóvão, né? O que o senhor tem para nos ensinar sobre a história do santo considerado protetor aí dos motoristas? Sim, tem bastante coisa. Até brinquei esses dias na missa, porque eu fui dar o recado, né? Então eu falei assim, se você não dirige bem, se você dirige mal, se o pessoal tem medo de andar com você, não vem na procissão, não. Vai numa autoescola, né? Porque São Cristóvão é padroeiro dos motoristas, dos viajantes, até dos turistas, né? E dando uma pesquisada, eu descobri também, né, que ele também é padroeiro da visão, da vista. Poxa vida, não sabia. Daqui a pouco eu conto por quê. Então, São Cristóvão é padroeiro dos motoristas, mas a graça, a gente aprende, né? A graça não supera a natureza. Então, Deus ajuda, mas se a pessoa não tem habilidade, se ela não tem dom, tem que se ajudar também, né? Tem que fazer alguma coisa por onde. Então, São Cristóvão é um santo muito antigo da igreja, né? Tá por volta do século III, né? Na Líbia ali, tá perto da Cananéia, de Canaã ali, onde é hoje ali Jerusalém, né? Então ele está perto ali. Então é um santo muito antigo e não era cristão. São Cristóvão não era cristão. E diz a tradição que ele nasceu de uma família cananeia e ele era de uma estatura muito grande, né? Ele se desenvolveu e ficou muito alto.
e ele queria trabalhar, ficou, né? Então diz a psicologia da vida dos santos, que ele queria trabalhar com uma pessoa que ele pudesse servir, por ele ser muito grande, muito alto, muito forte. Diz também que ele era muito arrogante, muito soberbo, né? Então ele queria servir um rei que fosse o rei mais poderoso. Então ele saiu em busca desse rei mais poderoso. Então ali por volta da Turquia, onde é hoje, ali ele encontrou um rei ali de 1800 anos atrás, né? Ele encontrou um rei que não tinha muito medo de nada. Então ele se pôs, não, é esse aí que eu vou servir. Então diz a história que São Cristóvão serviu por muitos anos esse rei ali, porque achava que esse rei seria o mais forte de todos, e ele queria servir com a sua força o rei mais forte de todos, né? Estou resumindo a história. Sim. Tá. Até que um dia, diz o martirológico aqui, né, o martirológico romano, aquele que trata da vida dos santos, que numa das festas do rei, fizeram um teatro, e nesse teatro tinha umas imagens do demônio, umas imagens que o rei não gostou muito, e que esse rei, quando viu a imagem do demônio, ficou com medo, né? Ficou com medo, e aí Cristóvão falou assim: mas espera aí, eu achei que eu servia o cara mais forte, né? Ele tem medo do quê? Então São Cristóvão foi atrás: você tem medo do quê? Medo do demônio? Então diz a história que ele deixou imediatamente de servir esse rei e foi em busca do demônio. Falou assim: eu vou servir o demônio, e saiu em busca do demônio. Encontrou uma caravana, resumidamente a história, encontrou uma caravana, e essa caravana falou assim: você está indo buscar o quê? Ele falou assim: eu estou indo atrás do demônio. Ele falou assim: nós sabemos onde ele mora. E então Cristóvão seguiu e fez uma experiência mística de encontrar o demônio, diz a história. E só que assim que ele encontrou com o demônio, ele perguntou se o demônio era forte mesmo ou se tinha medo de alguma coisa. Então o demônio falou que não, mas quando apareceu uma cruz, o demônio ficou com medo da cruz. E aí São Cristóvão falou: não, se você tem medo da cruz, você não é o mais forte. E aí São Cristóvão se interessou: quem é esse que está na cruz? Por que você tem medo da cruz? Então Cristóvão foi atrás desse que estava na cruz e foi procurando e encontrou alguns cristãos que iniciaram Cristóvão no processo. Porque para ser católico, para ser cristão, tem um processo, né? É um processo, não é a conversão, ela se dá em várias etapas. Então, Cristóvão começou um processo de conversão. E o catequista falou para São Cristóvão: mas para mim continuar seguindo esse Jesus Cristo, eu tenho que fazer o quê? O catequista falou para ele, o monge que ele encontrou lá, o catequista falou: olha, você tem que fazer jejum, oração e caridade. Então, como São Cristóvão era um homem de temperamento muito difícil, ele falou assim: olha, eu não vou fazer jejum não, e também não vou rezar. E aí Cristóvão falou assim: mas caridade eu vou fazer. Então foi assim que começou o processo da conversão de Cristóvão. Então ele falou: o que eu posso fazer de caridade? Então o catequista falou assim: olha, procura um lugar onde você pode servir o outro e não cobrar por isso. Então diz a história que Cristóvão achou um vilarejo que as pessoas tinham muita dificuldade de atravessar o rio, e ele, como era muito grande, muito forte, falou assim: eu vou transportar. Aqui a palavra chegou, né? Então eu vou transportar as pessoas e as coisas daqui para lá. Então, como ele era muito grande, muito forte, começou a transportar isso aí. São Cristóvão também tem uma imagem, São Cristóvão, a maioria das imagens dele tem um cajado na mão. Isso, tem mesmo. Foi esse catequista que falou para São Cristóvão: o sinal do lugar onde você vai servir é quando você colocar o seu cajado na beira do rio, na margem do rio, no outro dia você vai ver que ele floriu. Então foi isso que aconteceu. Quando ele colocou o cajado, no outro dia ele foi lá, o cajado estava florido. Então ele viu que aquele ali era um sinal para ele servir. Perseverar na missão. Então a conversão de São Cristóvão deu ali no serviço, né? No transporte das pessoas ali no margem do rio.
E aí diz a tradição que um dia Cristóvão foi levar uma criança pediu para ser transportada, então ele pegou a criança transportando e ele sentiu que essa criança estava pesando, e no meio do resto a criança pesou muito, ele ficou com medo de não conseguir e não estava entendendo porque essa criança estava pesando muito. Então, do outro lado do rio, o menino Jesus revelou para ele: não, esse peso que você carregou é o peso do mundo, é o peso do mundo. Então, Jesus, eu sou o menino Jesus, eu sou Jesus que carreguei os pecados do mundo e salvei o mundo. Então, aí o nome dele de réprobo, né, se mudou para Cristóvão, ou seja, quem transporta Cristo, quem transportou Cristo. Então a tradição atribui aí a São Cristóvão aquele que transportou Jesus, que fez a sua conversão ali transportando Jesus. E nessa ele sentiu todo o peso que Jesus já carregava consigo. Sim. Por conta dos pecados de todo mundo. Sim, uma bela história. Eu não conhecia essa história não. Mas... Sim. Então, evidente que a conversão de São Cristóvão se deu ali, transportando as pessoas no rio e sentiu o peso daquela criança, né? Então viu no diálogo com Jesus, percebeu ali que o serviço generoso que ele prestava ali, de alguma forma também estava contribuindo para a conversão dele. Agora, o martírio dele não foi só isso, né? Porque ele prestou esse serviço muito tempo, mas ele vivia num momento de perseguição, né? Então o imperador romano perseguia os cristãos, 281 mais ou menos depois de Cristo. Então São Cristóvão foi muito perseguido, né? E o imperador, junto com os soldados, pediram para que espancasse bastante São Cristóvão, e teve, acho que os autos aqui dizem flechas também, como São Sebastião e as coisas morais também, né? Pediram para algumas prostitutas tentarem seduzi-lo, e elas acabaram se convertendo. Então o imperador mandou então que furasse até os olhos dele, aqui que eu ia te falar do negócio da vista, né? Que furasse os olhos, tal, e algumas coisas são escritas, os pesquisadores vão pesquisando, né? E depois algumas coisas são tradição, né? Outras viram tipo uma lenda, e para acabar com a vida de São Cristóvão, o imperador mandou decapitar São Cristóvão. Então São Cristóvão foi morto decapitado. Só que antes de morrer, o imperador tinha um problema nos olhos. É isso. O imperador tinha um problema nos olhos, e o São Cristóvão falou para ele: olha, você lava os teus olhos com um pouco do meu sangue, assim que você me matar. Então ele não acreditou nisso, e então assim que São Cristóvão foi decapitado, no dia seguinte parece que o imperador resolveu fazer isso e foi atrás do corpo de São Cristóvão, e diz a tradição que lavou os olhos com o sangue de São Cristóvão e passou a enxergar. E se converteu. Bom, enfim, então esses são os atos mais famosos de São Cristóvão, né, da tradição aí que se registra do martirológio romano, e virou padroeiro dos motoristas, padroeiro dos turistas, padroeiro dos que transportam alguma coisa, né? E por que especificamente o dia 28 de julho? 25 de julho. 25 de julho, porque foi o dia que ele foi morto. Ah, tá. Foi o dia que ele foi morto. Foi no dia 25 de julho, na Líbia. Então São Cristóvão tem essa grande fama, né? No Brasil chegou aqui pelos jesuítas, né? Os jesuítas trouxeram a devoção a São Cristóvão depois da expulsão dos jesuítas, que até isso aqui é uma coisa, um outro assunto, que no Brasil história pura, padre. No Brasil a devoção dos santos, as devoções populares, as rezas, né? Elas cresceram muito depois da expulsão dos Marquês de Pombal, expulsou os jesuítas do Brasil. Sim. E então
com número baixo de padres, sem missa, sem catequese, e o povo se agarrou nas devoções, né? Sim. Então, quando a gente vê isso no Brasil, inúmeras procissões, tipo essa aqui do São Cristóvão, que vamos fazer domingo, né? Que faz uma carreata, aqui em Escalvado a gente faz o tratoraço, né? Então, quando faz essas novenas, quando faz essas rezas, as devoções populares, né? Então, a raiz disso é a ausência do padre. Então, o povo tinha que louvar a Deus, rezar, cantar. Então, faz os terços, as trezenas, as novenas, os tridos. Então, tudo isso gerou no povo brasileiro a devoção popular, né? As rezas. Então, São Cristóvão também faz parte dessa tradição aqui no Brasil, de fazer a procissão com o carro, de abençoar os carros, abençoar a chave, né? Então, porque trazia água benta, que o padre abençoava, trazia, então jogava água benta no carro, água benta na chave. Então, isso conservou. Então, claro que hoje não tem tanta escassez de padre, mas isso conservou, né? Então, São Cristóvão faz parte da tradição católica de transportar, de ser padroeiro de quem transporta alguma coisa. Então, aí entrou o caminhão, entra o carro, né? Aqui em Escalvado tem muito caminhão, centenas de caminhões. O ano passado foram mais de 400 caminhões. É bastante. É bastante. Então, agora... Aí, falando especificamente de Descalvado, só cortando o senhor um pouquinho, né, 25 agora de julho, então. É sexta-feira. Sexta-feira, que é o dia de São Cristóvão. A procissão ocorre no domingo, 2 dias depois, que é no dia 27. Isso, vamos celebrar no 27 para o povo participar, né? Perfeito. A tradição sempre foi o domingo mesmo. Geralmente é o último domingo do mês. A missa, então, da bênção dos motoristas começa a partir das 8h30 e depois temos a procissão, a carreata, que os caminhões saem em carreata, é isso? Isso, perfeito. Então, dia 25, sexta-feira, é dia de São Cristóvão, só que a gente transfere a celebração para o domingo para ter maior participação e tal, né? Porque na sexta-feira eles estão trabalhando, né? Os motoristas estão trabalhando. Então, a gente transfere para o domingo. Aí no domingo, 8h30 da manhã, no São Sebastião, vamos celebrar a missa em louvor a São Cristóvão. E logo após a missa, por volta das 9h30, 15 para as 10, a gente já sai com a procissão, né? E aqui em Escalvado tem a tradição antiga do São Luizão, né? O São Luís Carlos Alves. Isso que eu queria falar também. A homenagem são 50 anos em comemoração que o São Luís Carlos Alves, com o famoso caminhãozinho verde dele lá, que a família muito bem conservou, isso mesmo, né? Mantém a tradição de conduzir a imagem de São Cristóvão ao longo da procissão. Só o São Luizão, 50 anos. Eu acho que até 2016 foi o ano que ele faleceu, se eu não me engano. Isso. Então são, acho que de 1976 a 2016, deve ser isso. Se eu não estou falando minhas contas aí. Conversei com o filho dele, e então o filho dele me contou a história um pouco. Um abraço para o Sérgio Alves, para toda a família lá. E, então, assim, o mesmo caminhão. Eles conservaram o caminhão. Eu brinquei com o Sérgio, falei: Sérgio, você fez uma revisão, né? Porque para não falhar o caminhão. Que vai o santo e vai o padre em cima do caminhão, né? É verdade. Se você fez uma revisão no caminhão, tá novinho, tá ótimo. Então o Sérgio conservou essa tradição do pai. Conservou. Né? E assim, Maria, é a fé, né? É aquilo que São Tiago fala na carta: me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras pela fé. Então o Sérgio Alves conservou a fé do pai, né? Ele participou, ele viu, né? Desde pequeno, ele viu tudo que o pai fez por causa da fé em São Cristóvão. Acho que o pai era dono do posto, né? Ela trabalhava no posto de São José ali. Que é o ponto que costumeiramente os caminhões param para receber a bênção. E que a imagem de São Cristóvão fica lá. Exatamente. A imagem fica lá. Essa semana ela vai ser tirada, vai fazer uma limpeza, uma decoração, e aí depois leva para a igreja no domingo, depois de lá sai da procissão e depois volta para o posto. É isso aí. Então agradeço o Sérgio Alves, a família dele, né, que manteve essa tradição na fé aí com a procissão. E logo em seguida tem o almoço dos caminhoneiros. Isso, tem o almoço, às 11h30 da manhã começa o almoço lá. Lá no Salão Social de São Sebastião. Salão Social de São Sebastião. Então quem não comprou ainda para nos ajudar, a compra é R$50 o convite, e vai ter o porco à paraguaia, né? Os calvadenses gostam do porco à
Paraguai. Quem é de fora, está nos assistindo, quiser vir no domingo, pode comprar na hora lá, não precisa comprar antecipado. Ou tem... Dá uma ligadinha antes, a nossa paróquia São Sebastião Descalvado, entra lá. Vocês estão vendo embaixo aí os contatos da paróquia, tem o WhatsApp aí e tem também o telefone da paróquia com o endereço aí do Facebook. O pessoal está acompanhando então. Hoje em dia pode pagar no Pix, né? É isso aí, faz o Pix. É isso aí. Mas vai ter o almoço dos motoristas lá também domingo, logo após a procissão. E a bênção, né? O descalvadense que estiver por aqui, vai com o carro lá, né? Passa com o carro lá na frente do posto. Nós vamos estar lá abençoando os carros, os caminhões. Então é um momento de fé e de bênção do carro. Então todo ano renova essa bênção nos caminhões, nos carros, né? Um momento importante. Vamos fazer uma procissão um pouco barulhenta, né? Sim. Faz um barulho no momento. Faz parte já é tradição o barulho também. E então é isso. Se Deus quiser, domingo agora, louvando e bendizendo a Deus em São Cristóvão, né? A gente tem a devoção no santo por causa de Jesus Cristo. Sim. Né? É por causa de Jesus, louvando e bendizendo a Deus por causa de Jesus. É isso aí. Padre, gostaria então de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer aqui conhecer um pouco da história de São Cristóvão, trazer o convite também para quem está nos ouvindo pela Rádio Estilo FM e também nos acompanhando pelas redes sociais do Descalvado News e do Grupo Folha Descalvado. O senhor fica convidado para retornar aqui quando quiser. Obrigado. Aliás, eu acho que não vai demorar muito, porque devemos ter novidade. E aí eu quero apresentar um pouco do Padre Cássio, da sua história, para a nossa população descalvadense, que eu sei que nós vamos ter muita coisa legal para ouvir do senhor aqui. A gente marca assim, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço todos aí que estão nos acompanhando, né, que são seguidores aqui do programa. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Então vamos lá, Du, segue aí com o programa. Bom, queria agradecer aqui a visita e a presença do Padre Cássio aqui, uma figura muito querida nossa, de Descalvado toda, claro, para falar dessa belo evento de Descalvado, evento religioso que a gente tem aqui. Obrigado, Padre Cássio, a gente está sempre à disposição, portas abertas para o senhor e toda a comunidade católica de Descalvado aqui. Eu queria então, Marinho, começando a pauta, falar aqui de uma leitura lá da Câmara sobre um ofício que recebemos sobre a reforma da Câmara. Tá, eu vou ler então. Esse ofício constou na pauta da última sessão, é isso? Foi lido na abertura da sessão como um ofício recebido ali da própria Câmara, né? Então tá, eu vou fazer a leitura aqui, o pessoal do rádio e o pessoal da internet vai acompanhar aí no vídeo. Ok. Então é um ofício da Comissão de Licitações da Câmara Municipal, número 03/25, subscrito pelo agente de contratação, a senhorita Aline Cristina dos Reis Carlos, informando que se encontra aberto o processo número 84/2025, referente à contratação de profissional e ou empresa especializada para a elaboração de projeto básico e projeto executivo, a fim de realizar obras de reforma do espaço alternativo da Câmara Municipal de Descalvado, tendo como finalidade a adequação do espaço para torná-lo semelhante a um centro de convenções, destinado a realizações de eventos como apresentações diversas, culturais, artísticas, educacionais, empresariais, etc., congressos, simpósios, palestras realizadas pelos órgãos públicos, escolas, associações, entidades filantrópicas, universidade e empresas, além de encontros como formaturas de escolas do município, sessões solenes, entre outros inúmeros eventos, visto que o plenário da Câmara é muito utilizado para esse fim. No entanto, não dispõe de espaço suficiente, posto que há nele apenas 90 poltronas. Informa ainda que os interessados em prestar os serviços deverão encaminhar suas propostas no e-mail aline@câmaradescalvado.sp.gov.br até a data de 5 de agosto. Então essa aí foi o ofício da Comissão de Licitações lida no plenário na última sessão, Du. E por que eu quero comentar isso, Marinho? Eu quero de início também citar que esse assunto, eu comentei demais ainda lá no programa Câmara em Destaque, lá na Regional FM. Quero aproveitar e mandar um abraço lá pro André Colati, que foi meu parceiro lá um tempo. Grande André. Um abraço para todo mundo da Regional. André Alto Astral. Algumas pessoas me perguntam por que eu não tô lá mais, depois eu explico. No final eu explico, mas mandar um abraço para todo mundo lá. E lá, nos programas que a gente comentou desde o início da reforma da Câmara, eu quero ler aqui, a gente criticava muito os valores
e as finalidades para aquilo naquele momento, né? Então, eu relembrando aqueles programas, Marinho, a gente dizia o seguinte: é claro que tem necessidade de reforma da Câmara, como foi feito, porque a Câmara, você se lembra, nos primeiros apelos da reforma do plenário e mesmo do pavilhão principal lá, chovia dentro, estava no móvel, estava estragando, o carpete estava com sujeira e tal. Ok, isso tem que fazer, como foi feito, tal. Trocou piso, granito, trocou poltrona. Bom, e a gente comentava que nós chegamos lá nas 2 fases iniciais que teve lá. Essa aqui está como segunda aqui, mas é porque é externa, não é interna, mas tudo que foi feito interna no pavilhão principal e plenário, nós chegamos lá perto de R$1 milhão de gastos com isso. Um valor considerável, Eduardo. Eu sempre levo em consideração que é um valor considerável e se é um dinheiro público. E eu quero aqui reforçar tudo aquilo que a gente comentou nos programas dos anos anteriores, lá com o André, regional, Marcos Trozzi, Dr. Rubens, que a gente comentava isso lá. É olhar realmente a necessidade disso. Então, essa justificativa para esse espaço alternativo, eu começo a perceber agora que a gente comentava muito e falava do Argel. Porque a decisão de reforma da Câmara, isso que eu quero voltar a reforçar aqui, é um ato discricionário do presidente. Certo. Não tem debate, não precisa votar a favor ou contra. O presidente quer fazer, ele faz. O recurso está lá, o recurso do 10º é de gestão da própria Câmara, ele pode fazer o que ele quiser. Bom, gastou-se lá R$1 milhão naquilo que a gente tem até hoje lá. Eu não tenho ideia do quanto vai ser essa reforma agora do espaço alternativo para tornar um lugar semelhante a um espaço alternativo. Uma espécie de centro de convenções, como descreveu aí esse ofício. Por que eu falo de necessidade? A Câmara Municipal não precisa ter lugar de evento. Casa legislativa. Sim. É para trabalho legislativo, é outra coisa. Se tem um espaço lá que pode ser adequado, deixa para outras pessoas. Porque fala aqui, eu quero ler aqui de novo um pedaço que você leu para apresentações diversas, culturais, artísticas. Nós temos FEPASA. Temos centro de convivência do idoso. Temos centro de convivência do idoso. Temos aqui o teatro da prefeitura. Esse sim merecendo uma reforma. Então, empresariais, congressos, simpósios. E digo mais, foi citado lá, já várias vezes, vai ser utilização gratuita, é só fazer o credenciamento da Câmara, libera, mas beleza. Nós temos também, a gente tem que pensar que eu vou gastar dinheiro público para deixar um centro de evento. Eu sei que essa Câmara, e vou citar 2 pessoas aqui, que batem muito, vamos revitalizar o comércio, vamos ajudar o comércio. Nós temos empresários aqui com centro de convenções, centros de eventos, né? Convenções, mas centro de evento, que serve para isso, que locam isso, que fazem essas atividades para isso. Nós vamos pegar dinheiro público, fazer um centro de eventos na Câmara para dar gratuitamente para alguém, em detrimento desses comerciantes que têm um centro para ser locado, que vivem disso e que passaram um perrengue danado desde a pandemia. E que agora é hora de retomada. Vamos gastar dinheiro público, dinheiro desses próprios comerciantes, inclusive, dinheiro suado, para ter um. Eu acho, é a minha opinião, hein? É a minha opinião. E eu lembro que naqueles programas passados a população descia o pau. Então, quero dizer que agora não é mais o Argel, agora é a doutora Vanice. Está colocando em pauta de novo a mesma reforma. Então, a gente começa a perceber que essa pauta não era do presidente. Ela é muito mais, acho, que alguém lá da Câmara do que o próprio presidente. Então, o presidente é esse, eu vou lá e vendo, ele faz, é o próximo eu vendo, ele faz. E que eu fiquei um pouco desapontado, sou obrigado a confessar aqui, porque eu achei, até fiquei muito feliz, comentamos isso na eleição, renovação da Câmara, muita gente vindo, mentalidade nova, e cai uma pauta novamente dessa. Que eu, e aí, sinceramente, eu não gostaria de ver isso acontecer, não porque acho que não deva fazer, pelo momento. É isso que eu ia falar. E vou repetir, não é obrigação nenhuma da Câmara passar dinheiro para o Executivo de volta, mas dadas necessidades para você medir, nós estamos reclamando, e a gente vê o Luizinho falando, e vê secretários falando, o aperto financeiro, orçamentário, nós estamos tendo corte de hora extra.
Não temos dinheiro para fazer reformas onde tem que fazer, de escola, CLT, seja lá o que for. Estamos entrando agora na época de ver a lua. Então, o prefeito Luizinho passando o chapéu aonde dá aí para conseguir terminar os AVCBs aí dos prédios públicos. Vanice acabou e nós vimos na sessão da Câmara, teve na sessão da Câmara, não vamos passar aqui, mas eu vou comentar. Vanice está passando um pouco de recurso para o Executivo usar na saúde, e o prefeito tirando dinheiro da saúde para mandar para obras. Então está um perereco de recurso lá. Eu acho que, dando espaço no orçamento da Câmara, a gente devia ajudar algumas prioridades do município que não é centro de eventos. Nós não temos essa prioridade em Descalvado. Concordo. Nós não temos essa prioridade. Lógico que vai ter. Prioridade é voltar a retomar a pauta do MIT. Vamos atrás do MIT. Não foi um centro de convenção antes de ser MIT. Não é nenhuma crítica. Assim, eu me desapontei em ver isso em pauta. Achei que lá, gastamos 1 milhão e o que se viu na Câmara de 1 milhão? Tirando a questão estrutural, que não chove mais lá dentro, readequou tudo que esse gasto tem que ser feito, nada mudou. De plenário, trocamos piso, poltrona e tal. Foi R$1 milhão de dinheiro público. De novo, nós vamos ver isso, não sei que valor vai dar, vai começar a aparecer agora aqui, se isso seguir, né? Mas eu quero repetir, e quem quiser assistir os programas lá de trás para conferir o que eu estou falando aqui, é exatamente o que eu falava lá atrás. Você está mantendo a sua posição, eu acompanhava. Exatamente o que eu falei lá atrás. Eu acho um absurdo a gente gastar dinheiro para transformar aquilo num evento. Quer fazer formatura de escola? Vai na FEPASA. O ginásio tem anfiteatro. A Universidade do Brasil tem anfiteatro. As empresas, eu não tenho, o poder público não tem que dar espaço para empresa privada e para multinacional fazer evento e fazer congresso. Até tem uma grande empresa de Descalvado agora, teve um grande congresso, foi fazer em Araraquara. Não é por falta de espaço aqui. Eu falei, porque escolheu uma convenção, um fim de semana, é outra coisa. Nós não temos essa necessidade. Então, não é prioridade para o poder público nesse momento. É que prioridade, Marinho, assim, é subjetivo. Eu acho que não é. Tem gente que vai achar que é. Mas a população em si, acho que fazia muito melhor esse dinheiro de volta, algum dinheiro de volta para o Executivo, e conversa com o Executivo, Luizinho, o que está apertando? Vou voltar num tema. Não conseguimos, faz 3 anos que a gente fala isso, reforma do CLT do Jardim Albertina. Eu aposto com você que lá ficaria, depende do que você for fazer lá, para começar a utilizar, mais barato que isso. Mais barato que esse 1 milhão que já foi. Eu tenho um amigo que costuma falar que às vezes eu sou um pouco cirúrgico em alguns comentários, né? Outros falam que eu sou um pouco mais direto. Mas vamos ser sinceros. Por baixo, quanto se gastaria numa ação dessa hoje? 800 mil reais? 700 mil reais? Não, é isso que eu estou contando. O que nós vimos na Câmara lá foi 1 milhão. Tá. Para transformar a área externa num centro de evento? Não fica longe disso. Não fica. Então, a questão cirúrgica do meu comentário agora. Qual a parcela da população que vai se beneficiar com esse tipo de situação? É isso. É prioridade, é custo-benefício. Agora, outra coisa, Marinho, aqui fala no ofício que vem sendo usado o plenário da Câmara, mas o espaço não é suficiente. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos eventos nós tivemos lá nos últimos 3 anos? Vou tirar a pandemia, que não tivemos nenhum. Sim. De lá para cá. Quantos eventos deixou de ter em Descalvado porque não tinha esse espaço? Cara, não... Difícil responder. Tem, né? Então, assim, eu vou colocar aqui minha posição. Acho que a Vanice põe a mão na consciência, põe a mão na cabeça, olha, tem uma visão sistêmica do município, para de olhar só, assim... Câmara, é um baita orçamento. Eu sei que é gostoso você sentar na cadeira aí e falar assim, nossa, vou administrar 6.400.000, consigo fazer com folga. Mas põe a mão na consciência e olha o que o município está precisando. Você pode dar uma grande ajuda para o Executivo e para a cidade nesse momento. Eu acho. E pensar na maioria, não na minoria, né? Principalmente. E assim, eu não estou criticando, não. Não é o momento. A questão é essa. Não é crítica. Não, e não estou fazendo crítica. Isso eu estou dando um posicionamento, aliás, reafirmando o mesmo posicionamento que eu tive lá atrás, quando era o Argeu presidente. Estou reforçando, reafirmando com outra pessoa na presidente agora, que é a doutora Vanice. Então, eu acho que era momento... para mim ficou meio capenga uma renovação da Câmara com essa notícia. Mas, enfim...
Não vou aprofundar julgamento nisso. É só uma opinião. Aqui é a Voz da Cidade. Eu sei que as pessoas podem comentar aí, podem dar suas sugestões, como fizeram no passado, mas no passado nem aquilo que foi feito foi de bom grado da população. E que, de certa forma, eu acho que algumas coisas realmente precisavam ser feitas. Sim, sem dúvida. Não dava para ficar chovendo mais, tinha que trocar móveis, tinha que fazer uma série de coisas, mas agora... É isso aí, vamos aguardar, vamos ver. Vamos acompanhar, está aberto aqui, vamos ver quem vai se habilitar, vamos ver. Porque agora deve ter um preço base, uma planilha orçamentária, vamos acompanhar, vamos olhar no site qual foi a abertura disso, quais são os valores envolvidos nisso. Eu sei que lá naquele 1 milhão teve o contrato, aditamento. Essa é outra questão. Meu amigo, a gente conhece isso, onde é que vai. Eu acho que não é momento, e a gente vai dar uma olhada. Na quarta-feira já teve a reunião de PPA e LDO, que vai derivar para a LOA. A gente tem que acompanhar para ver como é que isso vai lá para a LOA, mas eu acho que é um recurso para esse ano, para esse ano de bom grado no Executivo, para compra de medicamento, que pode falar que tem dipirona, mas está faltando outros exames, especialidades atrasadas, cirurgia eletiva, que dá para ajudar muito. Eu iria no AVCB, use esse dinheiro para dar um reforço do caixa. Eu acho que aí tem a prioridade do Executivo, que dá para fazer muita coisa. Faz juntos. Eu acho que Legislativo e Executivo. Eu acho. Bom, e já que nós estamos falando em poderes, a nossa próxima pauta é um assunto que, como nós dissemos no começo do programa, é um assunto que interessa, não vou dizer exclusivamente, né, porque o recurso público interessa a toda a população, mas o assunto em questão, né, tem um interesse, uma pegada maior para os servidores municipais. Se é assim que eu posso dizer, né, Edu? Veiculou, né, as conversas essa semana aí, a questão do PDI. Programa de Desempenho Individual, né, que foi comentado aí, que surgiu isso lá de uma conversa de um grupo de funcionários, e o prefeito tomou conhecimento. Alguém parece que falou alguma coisinha que não agradou. Vocês acham que o prefeito não participa do grupo, mas ele recebe as informações do grupo. Ele mesmo. Ou tem X9 lá, sobrando, né? Tem X9. Até nós recebemos aquilo. Nós que não podemos receber, recebemos. Recebemos, verdade. Então, não é tão segredo assim. Mas aquela notícia foi da recomendação do Tribunal de Contas para que encerrasse a questão do PDI na prefeitura. Isso gerou um alarde lá com os funcionários, acabou chegando lá, principalmente com a Michele, que é a servidora e que representa ou trabalha em prol de muitos dos servidores públicos na questão de se eliminar o PDI. O pessoal ficou meio apavorado lá. E teve várias justificativas, inclusive do Luizinho, dizendo que ele não vai acatar a recomendação do Tribunal de Contas, que veio uma recomendação nas contas de 23, ele não vai acatar isso agora para não ter alarde e vai arrumar uma outra. De certa forma, eu me vejo, me coloco no lugar dele, uma situação difícil realmente, né, você fazer isso, mas também tem um outro lado da moeda do próprio Luizinho. Quanto que ele cobrava das administrações dos gestores anteriores, né? Olha, tá vendo? O tribunal lá recomendou, o prefeito na cata, que jeito de administrar é esse? Quero lembrar duas coisas. O Becão teve um parecer prévio desfavorável nas contas de 22, porque deixou por 6 anos consecutivos, ou 4 ou 6, de não acatar recomendações que era sobre o IGM. Isso. E acabou migrando para ele. Mas isso é uma avaliação do Luizinho, ele tem que fazer se recomenda ou não. Eu sempre defendi que parecer de Tribunal de Contas com recomendação é uma cartilha para você seguir para se dar bem no final da sua gestão. Então, se ele decidiu não recomendar, mas o ponto não é esse. Eu quero aqui tentar fazer uma contribuição para a solução desse problema e jogar isso para conhecimento do servidor público, para acompanhar isso, para os vereadores, para a Michele, que estava lá no grupo, que o pessoal questiona muito ela, o servidor vai questionar quem lá? Cai na Michele, meu amigo, não tem jeito, ela tem que se virar nos 30 com alguns assuntos lá. Mas eu olhei, até assisti uma parte da entrevista do Luizinho, ele comentou que quando isso aconteceu na Câmara, ele era presidente, ele criou o PDI lá, que era para extinguir o 14º, e ele transformou no PDI, depois o Executivo copiou o PDI, também já tinha a recomendação de extinguir o 14º, criou então no Legislativo e no Executivo. O Legislativo já veio a determinação para extinguir o PDI, foi extinto,
pela Vanice agora, eles estão fazendo algumas defesas lá e recomendação aqui. Mas vamos dar uma sugestão? Quero dar uma sugestão aqui. Vamos lá. Para servidor acompanhar, o pessoal da administração olhar. Eu não quero ter razão em nada disso, é uma questão matemática, uma solução matemática para se dar para isso. Ok. O que eu acho? Depois eu vou põe um quadro na tela, Maninho. Tá, para o pessoal da rádio a gente vai narrando aqui, o pessoal da internet vai estar vendo na tela. Eu nominei aqui como estudo para incorporação do PDI. Eu extingo o PDI e incorporo esse no salário dele. Como é que eu faço para tirar um salário? 14º, eu tiro o 14º e mantenho os 13. É simplesmente eu dar um aumento adicional de 7,7% nos salários, nos 13 salários, nos 13 que sobrou. Tá. Então, como é que ficaria o próximo aumento dos servidores quando isso for acontecer? O aumento natural de servidor é inflação mais aumento real. Isso é a base de qualquer aumento, dissídio, qualquer coisa. No caso, para se extinguir o PDI, inflação mais aumento real e mais essa taxa de incorporação do PDI, que é 7,5% dos salários. Legal. Bom, alguém vai falar, nossa, esse aumento é muito, não vai dar, vamos ver como é que fica. Mas eu quero que, aí é o exercício de matemática que eu quero fazer para você nessa outra tela, que é tiro o 14º, incorporo esse adicional de 7,7 no salário e vamos ver como é que fica aqui. Eu simulei aqui por uma hipótese de um salário de R$ 1.500. Então, ó, R$ 1.500, com o PDI eu recebo 14 salários, eu recebo R$ 21.000 no final do ano. Certo. Totalizando. Com o novo salário, que é R$ 1.500, com um adicional de 7,7%, não estou nem pondo a inflação aí de aumento real agora, só para a gente ver o impacto da incorporação do PDI. Então, 1.500 com 7,7 passaria a 1.615,50, só que eu receberia 13 salários em vez de 14. Perfeitamente enquadrado naquilo que o tribunal vem recomendando. Certo. Eu receberia os mesmos R$ 21.000 no final do ano. Em vez de eu receber o 14º no mês do meu aniversário, ele estaria diluído nos 13 meses e o meu ganho não diminui em nada. Não, então, não tem nenhum impacto financeiro para o caixa da prefeitura. Isso, então duas coisas. Aqui não me parece ter impacto financeiro negativo para a prefeitura e não me parece ter perda financeira para o servidor. Que inclusive vai estar livre de passar pelo crivo das avaliações. Que é uma baita de uma enganação, todo mundo sabe. Então, assim, eu abro mão do PDI, mas eu tenho um salário mais digno, mais justo. Isso sim é valorização do servidor, que todo mundo vem falando. Ah, vamos valorizar o servidor, aqui é a hora. E por que eu falo que aqui é a hora? Nós estamos na cara da LDO. Na LOA, vai poder fazer emenda. Se eu consto hoje, olha só, se eu consto na LDO e vai constar na LOA, o PDI é a mesma coisa que constar o adicional de 7,7% em 13 salários. É a mesma coisa. Então, PDI já foi uma maquiagem para tirar o 14º salário. Agora chegou o momento. Vamos parar de maquiagem, incorpora isso, põe um índice suficiente para lá, porque aí, eu quero ler aqui também, Marinho, o que precisamos fazer para olhar isso lá na frente. Não tem as regras, é lógico, lei de responsabilidade fiscal, uma série de coisas que a gente vai ter aqui, que eu quero até relembrar aqui, né? Então, o aumento do servidor público deve seguir a lei de responsabilidade fiscal, olhar limite prudencial. Agora, vamos lá. Está impactando o limite prudencial? Vou tirar o PDI por 7,5? Não. Só tem uma variante, Marinho, que a gente precisa checar. E se algum vereador puder solicitar isso para o RH, para a Secretaria de Administração, seria bom. Eu tenho curiosidade de saber. Quantos servidores não tiveram o 14º salário por baixa avaliação no PDI? Perfeito. É a única variável. Porque esses vão ser contemplados, não vai ter mais PDI, todo mundo vai receber o 7,7. Não vai ter mais esse foi bem, esse foi mal. Mas é uma valorização do servidor. Mas quem tem como mensurar previamente. Dá para fazer esse estudo. Então, esse é o único impacto que pode ter. A diferença de custo e impacto financeiro para a prefeitura. Mas o resto é tradicional. Eu vou olhar aumento, qualquer aumento eu vou olhar lei de responsabilidade fiscal, eu vou olhar a previsão orçamentária. Então,
quais são os limites de despesa pessoal que eu posso ter. Sim. E para isso não vai passar na análise financeira da prefeitura? Vai passar. Vai ter negociação com os servidores? Os sindicatos aqui não é tão atuante assim. Tá tendo perca para os servidores. Vai ter um projeto de lei que vai para a Câmara autorizar. Vai ter aprovação, vai ter sanção. O trâmite é o mesmo. É o mesmo. Então, quero voltar aqui a telinha, pessoal marcar. Eu acho que o servidor tem que ficar atento a isso. Dá para resolver sem vocês perderem nada de salário, regularmente recebendo 10, 13 salários, como todo mundo e como recomenda o tribunal, sem gerar impacto para a prefeitura. Pode ter erro nessa avaliação? Afasta esse fantasma definitivo. Pode ter erro nessa avaliação minha. Eduardo, não é assim que funciona. Pode ter. Também pode falar à vontade. Sim. O secretário, o Luizinho, o pessoal da Câmara, pode fazer. Mas, matematicamente, o que me parece, o tribunal não vai questionar o aumento de servidor. Está enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, tem previsão orçamentária. O tribunal vai, vamos simular aqui uns índices, inflação de 5. Certo. Prefeito quer dar 3 de ganho real, 8. Mais 7,7 de incorporação do PDI, 15,7. O tribunal vai falar assim, 15,7 é muito, você dá aumento aí, prefeito? Nunca. Não vai. Está enquadrado nas regras da lei de responsabilidade, limite prudencial. Não é ano eleitoral. Agora, vamos lá. Qual é a outra? Vamos dizer que em Roy Marinho bateu lá no teto. Chega no servidor, negocia. Vamos escalonar? Isso. Vamos fazer isso em 2 anos? O 7,7 eu estou dizendo. Isso. Vamos fazer em 3, vai? Escalona e elimina isso e para. E vai na recomendação do tribunal. É mais assim um conselho, mas sei lá. Eu iria pela recomendação. Eu também. Até porque eu já vi nego escorregando. A única coisa que me passou agora pela cabeça é que nós tivemos uma alteração na tabela do imposto de renda. Então, talvez alguns servidores que estariam isentos com essa nova dela ultrapassem mais uma vez. Aí tem um desconto do imposto de renda. Mas aí é uma questão da União e imposto de renda. Assim, mas aí, Maninho, a pessoa nunca vai querer ganhar mais. Porque tem a tabela de imposto de renda. Exato. Não adianta, essa discussão. Sim, não, pode ser que alguém levante essa situação que acabou me ocorrendo. Mas também eles são muito caros, porque a grande base da prefeitura está abaixo de 5 Maninho, vamos lá. Mas quando ele está fazendo declaração de imposto de renda, ele está declarando os 20. Um exemplo aqui, a totalidade dos 14 salários na E quando vem o PDI no mês também, ele é tarifado de qualquer jeito, naqueles 27%. Tanto faz. Entendeu? Então, assim, é uma sugestão, mas eu gostaria que o servidor olha isso, o servidor, debatam, converse com os vereadores, converse com o secretário, converse com o Luizinho. É uma sugestão que eu acho que dá para resolver. Bom, alguém vai falar se dá ou não dá para resolver. Mas, pelo menos, eu acho que nós estamos numa fase interessante de LDO e LOA. Lei de diretrizes orçamentárias. Isso. Teve audiência na quarta, mas vai ainda para votação. Isso. Por isso, ainda cabe algumas alterações e emendas lá na Câmara. E depois vai derivar para a lei orçamentária anual. Isso aí. Cabe, porque com a existência do PDI, esse valor já está lá. Nós vamos transformar a PDI num índice maior de reajuste. É isso aí, incorporação. Né? Então, isso que eu queria colocar, vamos acompanhar como é que deriva isso. Uma boa sugestão, Du. Vamos ver, eu acho que e a chance de mostrar que realmente se valoriza o servidor indescalvado. É isso aí. Principalmente isso. Falar, não quero que vocês sejam prejudicados. Está aqui é a sugestão. Um caminho. A Câmara está batendo cabeça e fazendo... Pode seguir o mesmo exemplo. Está fazendo a defesa lá para ver se reverte. Ano que vem se acerta, isso não aumenta. Resolve o problema. Se bem que o pessoal da Câmara ganha muito mais do que o do Executivo. Muito mais. Mas a sugestão está aí. Ninguém quer tirar salário de ninguém. Então essa sugestão, por isso que eu falo... Servidor público, não adianta muita mandranca, sabe, mandrake, né? Ficar criando coisa, porque lá na frente a situação, passa o tempo que for, corta isso aí. Quando vem determinação, eu falo assim, é desconfortável para o prefeito. Chega uma hora que é cômodo. Eu estou tirando porque o tribunal também mandou, ordenou. O que eu posso fazer? Verdade. Pode fazer isso aqui.
pode fazer isso aqui. Isso que eu queria, assim, tentar contribuir, mas assim, é muito mais um exercício matemático do que possibilidade. Eu não sei se isso cabe no orçamento, mas em primeira vista me parece que cabe, em razão da existência do PDI constar já na... Cabe aos gestores lá agora, né, se debruçarem nessa sugestão, se realmente houver interesse, né? Isso aí. Mas é uma contribuição que eu quero dar muito mais para os servidores. Muito bom. Muito mais para os servidores olhar isso com carinho, eu acho que dá para melhorar. E tem gente, né, Maninho? Ninguém vai perder nada. Em vez de você receber 14 vezes, você vai receber o mesmo valor em 13. Não muda a vida de ninguém, né? Então, pode ser que até melhore. Era isso, essa contribuição, mas cara, pode criticar, a gente vai trazer algumas informações no jornal de hoje, tem algumas informações sobre isso e sobre essas contas que eu fiz lá. Matéria de capa, inclusive, esse assunto. Para deixar um texto meio pronto do que a gente pensou aqui, para virar. Denominei de estudo. Lógico que é um estudo, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas é a contribuição que a Folha e a Voz da Cidade queria dar, principalmente aos servidores públicos. É isso aí. É isso. Beleza, Du. Agradecer aí a sua companhia em mais um podcast A Voz da Cidade. Agradecer também os nossos queridos ouvintes da Estilo FM e os nossos internautas aí, nossos seguidores que estão sempre com a gente aqui, né? Nos acompanhando, curtindo também nosso programa semanal, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Um bom final de semana e até o próximo programa. E vamos embora, esse fim de semana promete com vários eventos aí. Um abraço a todos, bom fim de semana, fiquem com Deus. Aqui é o nosso lugar, e quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. E quando